vou dar início ao nosso seminário, que tem como tema sustentabilidade aplicada aos materiais de construção. Bom, só que para dar uma situada e chegar nos materiais em si, a gente tem que comentar o processo para obter esses materiais. E assim, na antiguidade, quando o ser humano deixou de ser nômade e passou a se fixar em um local para viver, ele começou a desenvolver tecnologias que facilitavam a sua sobrevivência, tanto relacionado a abrigo quanto a agricultura, por exemplo. Só que para desenvolver essas tecnologias se tornou necessário extrair recursos da natureza. E com o passar do tempo, também, consequentemente, surgiram tecnologias que ajudavam na extração mais eficiente desses recursos para desenvolver outras tecnologias. E como a exploração passou a ser muito mais eficiente, o impacto no meio ambiente começou a ser muito grande também. A atividade humana começou a alterar muito o meio natural, explorando cada vez mais e de forma muito descontrolada e irresponsável os recursos disponíveis. Bom, a indústria da construção ela é apontada pelo Conselho Internacional da Construção, o CIB, como o setor das atividades humanas que mais consome recursos naturais e que mais utiliza energia de forma intensiva também, o que gera impactos muito negativos ao meio ambiente. Tem também inúmeros impactos relacionados à geração de resíduos, tanto sólidos, líquidos, como também gasosos. Uma informação interessante é que as edificações elas consomem cerca de 34% do fornecimento mundial de água, 66% de toda a madeira que é extraída, e a sua operação em si consome mais de 40% de toda a energia produzida no mundo. Então, assim, dá para perceber o tamanho do impacto dessa indústria na natureza. Só que, atualmente, a preocupação com a redução desse impacto causado pelo homem veio aumentando muito significativamente. E por causa disso, estão sendo buscadas alternativas para que haja o equilíbrio entre a sociedade e a natureza. E é aí que surge, então, o conceito da sustentabilidade, que ela busca justamente esse equilíbrio. E esse conceito está sendo aplicado em diversas áreas e indústrias, e sendo assim, com a construção civil não podia ser diferente, né? já que é uma das áreas que tem o maior impacto ambiental. Então, o que é uma construção sustentável? Bom, é um processo que consiste na harmonia entre o ambiente natural e o ambiente construído, e tem a ver com o uso consciente dos recursos naturais, bem como também a sustentabilidade econômica e a social. Uma construção que ela é sustentável, ela implica em reduzir ao máximo o impacto produzido, diminuindo o desperdício e garantindo um produto de qualidade final para o usuário. Sim, ela busca ser amigável com o meio ambiente, só que sem perder a qualidade do produto final. Ela foca no aumento da eficiência dos recursos, e bem como também utilizar materiais que são amigáveis ambientalmente, como materiais reciclados e reutilizados, por exemplo. Em relação daí aos materiais que são empregados na construção, como a escolha deles afeta diretamente o impacto ambiental da edificação, então a gente deve optar pelos materiais que causam o menor impacto possível, aqueles que são fáceis de se obter, que não precisam passar por muitos processos de fabricação e beneficiamento, por exemplo, já que esse processo de produção é um dos que também é muito responsável pela geração de poluição e impacto negativo ao ambiente. E bom, porque ela é interessante? Tem algumas vantagens, sendo aqui as principais: a redução de custos na construção a longo prazo, porque assim, esses materiais até podem algumas vezes serem mais caros para comprar, só que ao longo prazo eles vão compensar muito mais, normalmente por causa da sua durabilidade, que é maior, como também eles precisam de manutenção reduzida, uso reduzido de recursos, que você vai estar extraindo menos e consequentemente tendo um menor impacto no ambiente, diminuição do impacto da poluição, que como eu falei anteriormente, no processo de produção desses materiais, uma das partes que mais gera poluição, e assim, você buscando um produto que ele é mais natural, digamos assim, essa poluição consequentemente reduz. Melhoria real na saúde das pessoas, porque tendo um ambiente que é sustentável, que é ecologicamente correto, também gera uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. O marketing de conscientização, ele é assim: uma empresa que construiu um edifício que é sustentável, ela pode ganhar alguns selos de sustentabilidade e usar esses selos para fazer o marketing do próprio produto. E esse marketing influencia outras empresas a também aderirem a esse processo, já que é uma coisa bem interessante, porque esses selos também geram benefícios governamentais e coisas desse tipo. Mais lucro com menos gastos, porque no final das contas você vai acabar gastando menos ao longo prazo. Bom, o que é um material sustentável?
Bom, eles são materiais que geram menos perdas por serem recicláveis ou também mais duráveis. Eles contêm menos substâncias prejudiciais ou até menos pelo menor consumo energético na produção, como eu falei antes. O produto que é sustentável é aquele que apresenta o melhor desempenho ambiental ao longo do ciclo de vida, só que com função e qualidade e nível de satisfação igual ou até superior ao produto original, digamos assim, produto padrão. Esses materiais também podem ser materiais que fazem uso de resíduos de outras empresas, o que é bem comum na construção civil. Assim, dando utilidade para esses resíduos, evitando que eles só sejam descartados. E tem alguns materiais que possuem resíduos incorporados que vão ser citados mais à frente no trabalho. E eu vou falar um pouco agora das vantagens de você utilizar o material sustentável na construção. A primeira delas é a redução dos custos a longo prazo. Por quê? Porque esses materiais, a maioria das vezes, eles vão precisar serem trocados toda hora. E também a parte da manutenção deles vai ser mais barata. E uso reduzido de recursos naturais. Porque, por exemplo, você vai utilizar menos água na hora de erguer uma obra que está utilizando materiais sustentáveis. Na verdade, você vai ter um melhor aproveitamento desses recursos. E os próximos eu vou falar junto porque eles são relacionados. Diminuição do impacto da poluição do ambiente, possibilidade de reciclagem e reutilização. Porque esses materiais, depois que eles são utilizados, eles podem ser facilmente descartados ou até mesmo reutilizados, né? Ou reciclados. Marketing da conscientização. Aqui já entra na parte da visibilidade da empresa que utiliza desses materiais sustentáveis. Porque ela vai ser mais bem vista por outras empresas também. E isso vai conseguir trazer para a obra uma maior valorização dela mesma. E agora eu vou falar um pouco do exemplo de material sustentável que é a madeira plástica. O que é e como é fabricada. A madeira plástica, na verdade, ela não é uma madeira, ela é um plástico que foi processado que consegue ser utilizado com a madeira em algumas funções. Como que ela é fabricada? Primeiramente, acontece o processamento do plástico. Ele é moído, lavado e secado e transformado nessas pequenas partículas aqui, ó. Então elas vão para uma máquina extrusora, em que 80% do que vai nela é o plástico e os outros 20% são cargas, agentes e pigmentos. Daí ela vai sair dessa extrusora como a madeira plástica. Existem três tipos de madeira plástica, que é a própria madeira plástica, que ela é feita 100% de plástico reciclado. Existe a madeira ecológica WPC, que ela é feita com serragem e PVC. E a madeira sintética de PVC, que ela é fabricada a partir da composição do PVC. Onde que ela é aplicada? Como que ela é utilizada? Assim como a madeira convencional, ela pode ser utilizada de diversas formas, até porque ela parece muito visualmente com madeira. Mas ela é utilizada geralmente para fazer decks de piscina, revestimento de parede, playgrounds nos carregadores dos parquinhos, assim como também banquinhos, cercas também. E aqui eu vou listar algumas vantagens da utilização da madeira plástica. A primeira delas é a solução sustentável. Por quê? O plástico ele adquiriu mais um modo de ser reutilizado, né? É menos lixo para o meio ambiente. A praticidade na instalação. Elas geralmente são mais fáceis de se instalar e oferecem mais segurança para quem instala, até porque ela não solta ferpa, né? Alta durabilidade. Elas vão ser bem mais duráveis do que a madeira convencional, até porque elas não são sujeitas a ataques de cupins ou insetos, assim como a gente viu nas aulas da professora. Então elas não vão precisar receber tratamentos químicos, porque ela não está sujeita a esses ataques, né? Facilidade na manutenção. Elas são bem fáceis de trocar, segundo o que eu achei. E você vai precisar trocar entre menos intervalos do que a madeira convencional, já que ela não está sujeita a esses problemas. Suas desvantagens. O primeiro é que ela não é madeira de verdade, né? Ela não vai conseguir imitar todas as tonalidades da madeira. Ela não vai conseguir imitar a madeira certinha. Mas o que, ao meu ver, não é uma desvantagem total. Até porque ela aceita todo tipo de ferramenta que a madeira convencional aceita. Então ela pode ser trabalhada de muitas formas. Custo elevado. O preço dela é um pouco alto ainda, por ser algo relativamente novo.
Dependendo do tamanho da peça, você paga bem caro. E ela não tem função estrutural nenhuma, diferente da madeira normal que pode ter. E aí pessoal, meu nome é Diego Meneguin e eu vou falar aqui sobre mais um material sustentável na construção civil, que é o nosso tema aqui do nosso trabalho. Bom, como o slide está falando, eu vou falar sobre a argamassa de argila. Tá, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a argamassa tradicional, qual a função dela. Basicamente ela é uma cola, né? Tipo, ela tem a função de assentar e colar os blocos cerâmicos, como tipo tijolo, os pisos. E também tem a função também de, nas paredes erguidas, fazer o reboco, né? Permitindo que receba um revestimento depois da parede, como própria cerâmica, tipo um piso ou uma lajota. E também a pintura, né? Logo, a gente pode observar que a argamassa é um material muito utilizado na construção civil. Mas qual que é, mas e a argamassa de argila, né? Qual que é a diferença? Bom, a argamassa tradicional, ela é feita de uma mistura homogênea de cimento, agregados miúdos, as pedrinhas, né? Aditivo e a água. Agora, a nossa argamassa de argila ali da direita, ela basicamente substitui o cimento na sua fabricação, ela substitui o cimento, que é um material que, quando é fabricado o cimento, ele é um dos maiores fontes de emissão de poluentes na atmosfera. Daí ele substitui o cimento pela argila, como o próprio nome ele fala, né? Que a argila a gente já estudou aqui no nosso curso, na parte lá de materiais cerâmicos no começo, né? Que é o que? Um barro moldável encontrado na natureza em suas diversas variedades. Como a gente pode ver aqui no slide, ó, temos vários tipos. Lembra quando na fabricação de tijolo que falou que como tem vários tipos, todo dia a receita muda, porque cada argila tem varia um pouco entre si, tanto as cores quanto a sua, suas propriedades, né? Tá, beleza. Mas o que muda na prática, né? Mudar isso. Existem casos em que é utilizado até como material isolante, tendo uma superioridade quando comparada com a argamassa tradicional, superioridade térmica, né? Quando comparado. Outro aspecto, como a gente pode ver aqui, esses aqui são casas que têm um acabamento com essa argamassa. Ela também pode ter um aspecto estético melhor do que a argamassa tradicional. Muitas vezes, por ter, como eu falei aqui anteriormente, vários tipos assim, pode agradar visualmente também o acabamento. A gente pode ver aqui, ó, dois exemplos aqui. O acabamento não fica feio, ele fica de uma forma legal, um meio rústico assim. Basicamente ela pode subir, não precisa nem de pintura, um acabamento mais específico, o próprio reboco já fica legal. Outra vantagem da argamassa de argila também é que por ter um aspecto muito bom de temperatura, muitas vezes em alguns ambientes não precisa nem de equipamentos elétricos, de controle de temperatura, tipo os ar-condicionados, né, que melhoram a qualidade térmica do ambiente. A própria argamassa já, por ter um aspecto térmico muito bom, ela já faz sua função assim e já deixa o ambiente bem legal. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Wesley e eu vou apresentar o piso de pneu reciclado. Não é tão simples de se livrar de um pneu, já que sua decomposição pode levar até 600 anos, a sua queima pode liberar fumaça tóxica e óleo pirolítico que contém produtos químicos tóxicos e metais pesados também. E esse óleo pode penetrar o lençol freático e poluir a água por até 100 anos, além de que deixar pneus empilhados pode acarretar em acúmulo de água parada, que serve como criadouro para mosquitos, como os transmissores da dengue e febre amarela. Assim, um processo mais viável para o seu descarte é a trituração e utilização como um pavimento. Para os pneus serem utilizados, eles precisam passar por um triturador, um granulador e depois por um separador magnético para a retirada do aço. Também tem um processo em que os pneus serão cortados em lascas para serem utilizados ou encaminhados dessa maneira para um granulador.
Vou começar falando do piso de borracha monolítico. A sua preparação consiste em misturar os grânulos de pneu com uma resina que funcionará como uma forte liga entre eles. Opcionalmente, também pode ser adicionado um pó colorido para o piso ganhar cor e ficar customizável. Aí é só aplicar diretamente no solo e fazer uma boa nivelação. Algumas empresas elas optam por colocar uma camada de lascas de pneus reciclados abaixo da camada colorida para ter uma maior elasticidade no pavimento. E esse é o resultado de um piso de borracha monolítico. Como vocês podem ver, ele tem essa cara homogênea, já que não foi feito ligações de pisos, de placas coladas no chão. Foi simplesmente os grânulos se formando em desenhos com cores diferentes. Bom, e já o piso de borracha em placas tem uma aplicação mais simples, que é muito semelhante ao do piso convencional, já que ele vem em tamanhos pré-determinados e é só você prender eles no chão, como os pisos convencionais que a gente vê. Eles podem ser feitos a partir dos grânulos ou das lascas dos pneus reciclados, combinados, que foram fortemente ligados por uma resina e prensados. E diferente do piso de borracha monolítico, o em placas já tem uma cara mais quadradinha, já tem uma cara mais certinha, pré-moldada, entendeu? Não tem aquelas formas muito arredondadas que nem o que a gente conheceu agora há pouco. E por fim, eu vou apresentar as propriedades que podem ser levadas em consideração em ambos os usos, tanto no monolítico quanto em placas. E essas propriedades, elas têm muito a ver com as próprias características da borracha. E vocês vão entender por quê. Sustentabilidade, por ser um material reaproveitado, alta absorção de impactos, devido à característica da borracha, antiderrapante, conforto térmico. Ele tem uma fácil e rápida instalação. É de fácil limpeza, com apenas um pano úmido e um sabão neutro você consegue limpar. Não adianta você tacar mangueira de água no chão, porque como tem a característica ali embaixo, ele é muito permeável, tem uma alta permeabilização, tem uma alta resistência à abrasão, então ele vai ser pouco desgastado durante o tempo, já que a resina utilizada para juntar os grânulos e as lascas ela é muito forte, tem uma estética homogênea com a aplicação monolítica, claro. Tem uma espessura variada de acordo com a absorção de impacto desejada, ou seja, se você quer que o piso absorva muito mais impacto, você coloca mais camada de material borrachudo, no caso, mais grânulo. Tem as camadas certas para cada uso, tipo, para um playground de criança você usa uma medida, um tamanho de borracha. Já para uma academia você usa outro. Ele tem um alto custo de manutenção e energia por causa das máquinas utilizadas. Tipo, o triturador ele usa muita energia para triturar uma borracha e depois tem que passar pelo granulador. E isso acaba, além do transporte e recolhimento de todos os pneus, né? Bom, esse foi o nosso seminário. Obrigado a todos que assistiram e espero que tenham entendido tudo. Valeu!